Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma edição das PME Magazine Web Talks. Hoje temos connosco o grande entrevistado da edição de abril, Bernardo Correia, Country Manager do Google em Portugal. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Temos ainda o prazer de ter como convidado José Tavares, Chairman da Mega Animal, uma PME portuguesa que vem dar o seu testemunho sobre a importância das ferramentas digitais nesta era de pandemia. Bom dia, José. Bom dia, João. Muito obrigado. Obrigado a ambos pela vossa presença. Recordamos a todos que os que estão a assistir que poderão receber a nossa revista em casa, assinando a edição em papel através do nosso site ou receber a edição digital, bastante para isso subscrever a newsletter gratuitamente, também através do nosso site. A sessão de hoje vai começar com uma breve apresentação da 20ª edição, depois o Bernardo e o José, respectivamente, irão fazer as suas apresentações. Entretanto, convido os nossos espectadores a deixarem as suas perguntas na caixa de comentários do nosso direto, para que os convidados respondam no final. Na edição de abril da PME Magazine poderão então ler a entrevista com Bernardo Correia, onde são abordados temas como as ferramentas Google e o apoio às empresas na sua transformação digital, o compromisso com o governo relativo ao treino de milhares de portugueses em competências digitais e a questão cada vez mais importante da cibersegurança. Damos também a conhecer casos de sucesso de empresas portuguesas, como é o caso da IMBS, da WOM, da São Pedro, da Zuri e da Seaside. Avanços tecnológicos sobre temas de baterias elétricas com a investigadora Maria Helena Braga e casos de empreendedorismo com a IPAM, a Xirmi e a Mycloma. Não esqueçamos também as multinacionais que apostam no nosso país, como a Talentia, assim como a instituição de responsabilidade social Pedalar Sem Idade. Temos ainda artigos de opinião de alguns dos nossos especialistas, Caroline Santos, advogada na Laranjeira dos Santos, Carla Branco Santos, do Novo Banco, Ana Saramago e Ana Silva, da Rede RSO-PT, João Baracho, da CDI Portugal, João Silveira Lobo, da Nova SBE, Rui Duro, da Checkpoint e ainda Wanda de Jesus, diretora executiva da Missão Portugal Digital, nossa figura de capa na edição de janeiro. Veja agora um breve vídeo de resumo daquilo que poderá ler na nossa 20ª edição. Em tempos de desconfinamento, a PME Magazine lança agora a 20ª edição da revista, marcada pelo foco na tecnologia. Neste sentido, não perca a grande entrevista com o Country Manager do Google em Portugal, Bernardo Correia, que esclarece como as ferramentas do Google podem ajudar as PME, e as empresas no geral, a garantir uma boa presença digital. Falámos com a IMBS, que com o olho no mercado internacional, mostrou algumas das suas plataformas de simplificação de processos, e com a centenária São Pedro, que aumentou as vendas e exportações em 89% no ano passado. Fomos também conhecer a Zuri, uma marca de calçado portuguesa que pretende ajudar o planeta com solas de plástico que veio do oceano, e não só. Demos ainda uma volta ao mundo em bicicleta com o Pedalar Sem Idade, que pretende erradicar a solidão e isolamento dos idosos através de passeios em trechós. Terminámos a viagem com a nova plataforma de entrega em casa do chefe Kiko e com a WOM, que entrega experiências vínicas ao domicílio, especialmente selecionadas por enólogos e chefes. Inspire-se connosco e assine a nossa revista em pmemagazine.sapo.pt. Recordamos que poderão sempre assinar a edição em papel através do nosso site ou receber a edição digital, bastante para isso subscrever a newsletter da PME Magazine, também através do nosso site. Não se esqueçam de utilizar também a caixa de comentários para deixar as vossas perguntas aos convidados. Bernardo, passo-lhe então a palavra. Muito obrigado, João. E mais uma vez, o meu nome é Bernardo Correia, sou o Country Manager do Google aqui em Portugal. É um prazer estar aqui à conversa com vocês a convite da PME Magazine. Bom, acho que não é novidade para ninguém dizer que o mundo está a passar por uma transformação digital que foi aceleradíssima com o resultado da pandemia. Tal como muitos de vocês, a meio de março do ano passado, saí de casa com um portátil na mão e achei que ia passar pouco tempo e ia voltar para o escritório. Em casa tive de encontrar assim, uma forma de conseguir trabalhar virtualmente entre um recém-nascido com 3 semanas, 2 crianças na primária e a única criatura que estava minimamente feliz no meio disto tudo era a minha cadela, a Kira, porque tinha a família toda em casa o dia inteiro. E hoje, passado mais um ano, esta fotografia tem poucas semanas, e agora podem ver que ainda não tive tempo para arrumar o escritório nesse ano inteiro de pandemia. Acho que podemos reconhecer aqui que todos nós estamos a tentar fazer um esforço de habituação enorme a esta pandemia. No meio daquilo vocês veem caixas de compras de comércio eletrónico, veem a tentativa de encontrar ali um equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, tentar equilibrar ali os nossos interesses pessoais também, o nosso próprio well-being pessoal, as coisas que eu gosto ali de fotografia, legs, por aí fora, tentar conjugar a vida pessoal e profissional num único espaço. Portanto, eu gosto desta fotografia que é um microcosmos da vida, e tentar meter tudo ali num cubículozinho
é um exercício que nós todos temos de fazer. A verdade é que eu penso muitas vezes o que é que teria acontecido sem ferramentas digitais. Elas desempenharam um papel super importante nas nossas vidas, mas a verdade é que é muito mais para aprender, e ao fim do ano sabemos isso, do que só fazer uma videoconferência. E se calhar há muito mais oportunidades de negócio para fazer com o digital do que aquilo que inicialmente suspeitávamos. E é um bocadinho por aí que eu queria falar hoje também. Para entender como é que chegámos até aqui há uns anos atrás nós fizemos tudo com a Boston Consulting Group sobre o impacto digital em Portugal. E já naquele relatório, em 2018, Portugal aparecia muito atrás dos nossos vizinhos na Europa em termos de competências digitais. Apenas metade da população portuguesa tinha competências digitais básicas e 27 não tinha qualquer competência básica. A média europeia aí era 17. E isto eram números que impediam o crescimento do digital em Portugal e impediam que nós em Portugal aproveitássemos todo o seu potencial económico. Ora, se quiséssemos atingir esse potencial económico da economia digital em Portugal, teríamos de investir muito mais em competências digitais, mas o que é que isso significaria em termos de dinheiro para a economia, em termos de valores para a economia? Na altura, a Boston Consulting Group avaliou em qualquer coisa como 20 mil milhões de euros até 2025 o impacto de levarmos o digital pelo menos até a média europeia. Okay? Não estamos a falar de fazer melhor que a média europeia, estamos a falar só de nos equivalermos à média europeia, equivalia a 20 mil milhões de euros ou mais ou menos 1,5 ponto de PIB a mais por ano até 2025. E isto são números astronómicos, mas se calhar é melhor tentarmos pensar um bocadinho o que é que isto significa para as pessoas. Chegámos à pandemia. Fomos obrigados a fazer uma aceleração nunca vista. Sem essas ferramentas não sabemos o que é que teria acontecido. Mas vamos pensar um bocadinho em termos pessoais e em termos profissionais. Para nós, enquanto cidadãos, significa podermos aceder às informações da DGS, ligar para familiares ou colegas por videoconferência, ter consultas no médico de uma forma virtual, comprar produtos e serviços online de outra maneira não poderíamos ter acedido, porque as lojas estavam fechadas. Para os negócios, especialmente para as pequenas empresas, muitas delas conseguiram continuar a vender enquanto as lojas e as empresas estavam fechadas, exclusivamente por causa do digital. Estas ferramentas permitiram continuar a trabalhar a partir de casa, mas ao mesmo tempo encontrar novos clientes e até, em alguns casos, lançar novos produtos e serviços. Por isso, vale a pena refletirmos um bocadinho, para parar um bocadinho para refletir e tentar medir a escala destas mudanças também. Falámos do atraso que Portugal tinha em termos de competências digitais e falámos da aceleração da pandemia, mas o que é que isso se traduz em números concretos? Por exemplo, em Portugal, que sempre teve um déficit estrutural gigante do lado da oferta, ou seja, de produtos e serviços disponíveis online, foi um bocadinho uma terapia de choque. Mas a verdade é que essa terapia tem resultado. Os números da ACEP, que é a Associação Portuguesa do Comércio Eletrónico, permitem dar um bocadinho uma ideia do que é que essa transformação profunda significa para Portugal. A percentagem de empresas com presença na internet é agora 60% do número total de empresas, e antes era 40%. E isto deve-se, sobretudo, ao aumento da presença na internet das micro e pequenas empresas, que representam, aliás, a maioria do tecido empresarial português. Mas face ao ano anterior, as micro e pequenas empresas, portanto, o P das PME, passaram de 30% para 48%. E isto é uma diferença enorme, porque quer dizer que, finalmente, aquele tecido empresarial português que estava um bocadinho mais adormecido, um bocadinho mais tradicional, acordou. O lado do consumidor também interessa muito. A porcentagem de portugueses que compram online estima-se que tenha subido de 36% em 2019 para 57% em 2020. Ainda está muito longe dos números de alguns países do norte da Europa, como por exemplo, na Holanda, este número pode chegar aos 90%. Mas, apesar de tudo, estima-se que o valor de compras online dos portugueses tenha passado de 6 mil milhões em 2019 para 8 mil milhões em 2020, um crescimento de mais de 33%. Portanto, é a área principal da economia que cresce e é cada vez mais importante que as empresas, especialmente as PMEs portuguesas, entendam como tirar partido disto. A primeira parte de tudo isto é as tais competências digitais que nós falámos, e essa é uma área que, como nós dissemos, o país tem um déficit histórico. Apesar da tecnologia ter dado um salto de anos,
a verdade é que a recuperação económica ainda é muito instável. E precisamos de uma recuperação económica mais sustentável. E especialmente precisamos de uma recuperação económica que não deixe ninguém para trás. Especialmente num país em que 99,9% das empresas são PMEs. Por isso, nós aqui no Google, em Portugal, temos estado muito focados em trazer para Portugal programas de formação, em competências e ferramentas que otimizem o trabalho, especialmente das PMEs. Quando falamos de competências digitais, é preciso esclarecer que mesmo antes da crise já era claro que o futuro do trabalho iria aplicar novas competências. Mas agora é ainda mais urgente. Nós fizemos um estudo com a McKinsey sobre o impacto da automatização no mercado de trabalho. E esse estudo sugere que, longe de ser uma fator de desemprego, a automatização significa que vão ser necessárias até 6 milhões de trabalhadores adicionais na Europa até 2030. E mais importante, e justamente para aquilo que nos reúne aqui hoje, os dados também sugerem que mais de 90 milhões de trabalhadores europeus vão ter de desenvolver novas competências digitais no âmbito das suas funções atuais. O que é que isto quer dizer é que há uma necessidade enorme da criação de novas competências com porta de emprego para um emprego de qualidade, justamente nas PMEs tentar encontrar essas pessoas para nos adaptarmos à nova vaga de transformação digital. As pessoas querem uma recuperação económica rápida, precisam de competências, precisam de empregos para apoiar essa recuperação e precisam de uma tecnologia que ofereça o que ambos os lados, tanto a oferta como a procura, estão a precisar. Foi por isso também que em setembro do ano passado nós assinámos um memorando de entendimento com o governo português, abrangendo 3 áreas principais. Primeira, competências digitais e empregabilidade. Segundo, startups e empreendedorismo. E terceiro, inteligência artificial. Foi um compromisso que nós no Google assumimos com o governo e com os portugueses para apoiar a transição digital e oferecer ferramentas e informação que vão ajudar nas competências digitais e na empregabilidade. E espero eu acelerar também a recuperação económica portuguesa. Vou-vos mostrar um videozinho do Google agora que exemplifica aquilo que eu estou a dizer. Talvez seja um dos sortudos. Talvez ainda tenha o seu emprego. Ou talvez precise de encontrar algo novo. Talvez tenha a sua própria empresa construída a partir do zero. Um negócio que, apesar de tudo, continua operacional. Talvez esteja a experimentar novas formas de ser encontrado, novas formas de vender. Mas talvez as coisas não sejam assim tão simples. Talvez precise de começar de novo. Ou precise apenas de falar com alguém. Desenvolver as capacidades que já possui. Ou talvez aproveitar a oportunidade para aprender algo novo. Talvez isto ou isto não sejam os seus pontos fortes ainda. Mas talvez resolva experimentar e com alguma ajuda, talvez, quem sabe, as coisas melhorem. Ok. Espero que o vídeo tenha ajudado a também tentar perceber um bocadinho o que é que nós aqui no Google Portugal estamos a tentar fazer através do programa Grow with Google. Vou falar um bocadinho do que é que isto significa para as PMEs. Porquê investir em digital e porquê investir em ferramentas digitais? Investir em competências digitais basicamente ajuda as pessoas a posicionarem-se no mercado de trabalho, mas também ajuda as empresas a terem os colaboradores que precisam para uma transformação digital como deve ser. Este ano fizemos um estudo com o Connected Commerce Council que mostrou que as PMEs que fizeram uso do digital e que se adaptaram mais rapidamente conseguiram vender 80% mais durante a pandemia do que aquelas que não o fizeram. Isto é relativamente lógico, não é? As pessoas que conseguiram adaptar-se à videoconferência, ao comércio eletrónico, etc., adaptaram-se mais do que aqueles que simplesmente tiveram as portas fechadas. Mas isto também significa muito em termos de emprego. As empresas que fizeram essa adaptação ao digital contrataram 3 vezes mais pessoas
o que também mostra a vantagem do digital não só para impulsionar receitas, mas também para gerar emprego. Vamos agora falar um bocadinho das ferramentas, que eu sei que é muito por aí que vocês também estão aqui a assistir a esta sessão hoje. E queria só começar para aquela ferramenta que uma das que nós nos mais orgulhamos, que é o nosso Ateliê Digital. O Ateliê Digital foi anunciado em 2016 para formar pessoas em competências digitais. Na altura de 2016 ainda estávamos a vir de uma gráfica económica com um elevado nível de desemprego. O Ateliê Digital, por isso, proporcionava um mix de cursos online e on demand, e antes da pandemia até presenciais, em parceria com os institutos politécnicos. São cursos que qualquer pessoa pode fazer no seu próprio tempo e aprender novas ferramentas para tornar a empresa um sucesso. Desde o início dos cursos já formámos mais de 100 mil portugueses com o nosso Ateliê Digital. Só no ano passado foram 35 mil portugueses formados com o Ateliê Digital. Isto, para nós, é um motivo de grande orgulho. 100 mil pessoas é 1% da população nacional que tem esta certificação do Google. E, apesar de ser um curso introdutório, acho que é um curso que permite a muitas pessoas terem uma porta de entrada e ajudar a mitigar aquela lacuna histórica que Portugal tem em competências digitais. O curso seguinte que eu gostaria de falar, em termos de competências, é o Android Training Program. Isto é um curso um bocadinho mais técnico. É um projeto piloto para treinar programadores. A grande mudança no digital foi também passar dos computadores de secretária para os computadores de bolso, ou seja, os smartphones, os telemóveis. E este curso e esta nova edição do Android Training Program permite a todos ter a capacidade de aprender como programar para smartphones. Já fizemos várias edições e vamos de certeza ter mais no futuro. Muito recentemente, e aliás, acho que foi na semana passada, anunciamos os certificados profissionais do Google. Isto são 4 formações disponíveis através da plataforma Coursera em 4 áreas muito importantes para apoiar a transição digital. Apoio técnico de tecnologia de informação, gestão de projetos, análise de dados e design de experiência do utilizador. E escolhemos estes cursos nestas 4 áreas por serem áreas de alto crescimento e de remuneração acima da média. São áreas que geralmente não exigem uma licenciatura de 4 anos, não exigem nenhum requisito de formação ou experiência prévia e acho que são cursos que, podendo ser disponibilizados aqui em Portugal, temos muito orgulho também de ter trabalhado em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com a APDC e com a Fundação da Juventude para oferecer mais de 3 mil bolsas aqui em Portugal. E essas bolsas que vamos dar, estes certificados profissionais, são caros, permitem que nós podemos oferecer mais de 3 mil destes certificados profissionais oferecê-los a pessoas em situação de exclusão e de vulnerabilidade. E, como eu vos disse no início, nós temos o lema de que não queremos deixar ninguém para trás nesta transição digital. O estudo da Connected Commerce Council sobre o impacto das ferramentas nas PMEs mostrava que, especialmente, as mulheres foram que mais sofreram e que mais desafios enfrentaram durante a altura da pandemia, tentar equilibrar emprego, a situação em casa. Muitas vezes as mulheres tinham maior incidência no emprego nos setores de atividade mais desrompidos pela pandemia, como, por exemplo, o turismo e a hospitalidade. Por isso, os nossos parceiros, a PDC, o IFP e a Fundação da Juventude, vão favorecer o acesso de 50% de todas as formações que nós vamos oferecer, dessas tais 3 mil e tal formações, a mulheres. Okay? Para ser uma coisa mais equitativa. Ok, vamos falar um bocadinho também, já falámos de formação e de competências digitais, falámos do ateliê, do Android Training Program, falámos dos certificados. Vamos falar um bocadinho do lado do consumidor e do que é que isto significa também em termos de oportunidade de negócio para as empresas. Por um lado, vender produtos online e trabalhar a partir de casa tornou-se uma norma. Mas, por outro lado, há um aumento enorme da procura por parte dos consumidores. Okay?
em que só dados Google, as pesquisas por compra online aumentaram mais de 50% de pré e pós-pandemia. E pesquisas por entregas ao domicílio, por exemplo, aumentaram 40%. Vamos tentar encontrar ferramentas novas que nos ajudem, enquanto PMEs, a fazer o melhor que pudermos para capturar alguma desta procura, que ela existe. E hoje em dia nós sabemos que é especialmente difícil para os negócios físicos, mas acreditamos que podemos ajudar nessa transição com as nossas ferramentas e com alguns dos produtos que temos disponíveis. Resumindo, e antes de entrar em mais detalhe nas outras ferramentas, a tão falada, mas sempre adiada, a transição digital está mesmo a acontecer. Nós, Google, queremos ajudar os negócios a digitalizarem-se da maneira mais rápida. A mudança de comportamento do consumidor e grande parte das pessoas interessadas em comprar online, os retalhistas e as empresas que precisam de se adaptar a estas novas mudanças, precisam melhorar a sua presença online, precisam alcançar novos públicos, precisam otimizar os seus sites para ter oportunidades de sucesso. Vamos falar um bocadinho então das ferramentas que são necessárias para orientar as empresas nas etapas para encontrar novos clientes em Portugal. O primeiro passo é ter uma presença online. Isto parece relativamente simples de dizer, às vezes é mais difícil de fazer. A ferramenta mais base de qualquer PME no Google, justamente aquelas com uma presença física, é o Google My Business. Eu incluí o link aí no fundo, mas no fim também vos vou dar um sítio onde podem encontrar tudo. O Google My Business é uma ferramenta gratuita que permite promover o perfil da empresa e o website na pesquisa do Google e no Google Maps também. Permite a qualquer negócio fornecer informações básicas como os horários de abertura, o número de telefone, o endereço do site, a morada, etc. Só uma vez perguntaram, quando vão ao Google Maps e vêm uma loja qualquer no meio da rua, abrem e percebem a que horas é que está aberta, a que horas é que está fechada, qual é o número de telefone, etc. As informações vêm do Google My Business. Portanto, a primeira e mais importante passo a fazer é abrir e gerir bem esta conta do Google My Business. Permite também ver quais são os clientes que lá vão, até interagir com eles, publicar atualizações na empresa, especialmente coisas relacionadas com a pandemia. E nós temos feito um esforço de grande atualização desta ferramenta no contexto da pandemia, sendo que era uma ferramenta mais dedicada para lugares físicos, no Google Maps, etc. Publicámos novos recursos nesse Google My Business para ajudar à comunicação das empresas com os clientes. Por isso, por exemplo, é agora possível que os restaurantes informem os clientes que agora fazem entregas, ou que pequenas lojas locais ofereçam a possibilidade de fazer visitas por agendamento. Okay? Que é o primeiro e o segundo exemplo que aí está. Estas ferramentas têm uma enorme adesão e hoje, por exemplo, já é possível saber essas informações de se estão abertos ou não estão, se fazem entregas ou não fazem, se podem fazer agendamento ou não, em mais de 84 mil restaurantes e retalhistas aqui em Portugal e mais de 5 milhões a nível europeu. Outra ferramenta muito importante e o passo seguinte, especialmente depois de começar a vender online, é entender como é que funciona o Google Shopping. O Google Shopping, que é o separador das compras na pesquisa do Google, quando procurarem algum produto no Google, se carregarem em cima na coisinha que diz compras, vão ter essa página e aparecem lá os produtos, o preço, a disponibilidade. Nós tornámos, durante a pandemia, completamente gratuita a possibilidade de aparecer na pesquisa natural do Google Shopping. E isto foi uma mudança radical. Isto permite aos retalhistas venderem diretamente dessa página e conectarem-se com uma base de clientes potencial, como a internet é global, uma base de clientes de centenas de milhões de pessoas. Sim, como nós não cobramos aos sites pela inclusão no índice do Google, passamos a também não cobrar pela inclusão aqui no Google Shopping. E para os consumidores também ficam a ganhar, porque quanto mais produtos encontrarem, mais felizes ficam, encontram mais retalhistas, mais oferta.
Para encontrar esta ferramenta também inclui o link aí no fim, mas na prática é procurar pelo Google Merchant Center, que é o sítio do Google onde podem incluir todos os produtos que têm para oferecer, que preços é que têm, quantas unidades é que ainda têm à venda, por aí fora. Okay? Inclui o link aí no fim da página. Em seguida, provavelmente, depois de terem uma presença online, estarem a vender online, também vão ter de pensar um bocadinho na sua própria forma de trabalhar dentro da empresa. Vamos falar um bocadinho de ferramentas digitais para ajudar a trabalhar a partir de casa enquanto empresa. Acho que quase todos conhecem o Gmail e todos os produtos parecidos com o Gmail dentro do universo Google, como o Google Docs, etc. Nós temos uma ferramenta chamada Google Workspace, que é um espaço de trabalho integrado, que é o que nós utilizamos internamente no próprio do Google, construído na cloud, e basicamente permite, em tempo real e com qualquer colaborador da empresa, trabalhar independentemente de onde eles estão, em documentos partilhados. Inclui folhas de cálculo, inclui processadores de texto, inclui apresentações. Aliás, esta que eu estou aqui a fazer e que eu vos estou a mostrar foi criada no Google, na aplicação de slides do Google Workspace. Mas também dentro deste universo do Google Workspace existe também uma poderosa ferramenta de videoconferência. Há quase um ano, num esforço para ajudarem todas as empresas e pessoas do mundo manterem-se conectados em segurança a partir de casa, o Google Meet, que é essa ferramenta de videoconferência, tornou-se gratuita para todos durante o período da pandemia. Neste momento, a versão que não tem limites do Google Meet é gratuita até junho e tem sido prolongada. Ainda não sei dizer se vai ser prolongada mais ou não, mas neste momento a versão ilimitada do Google Meet é gratuita até junho. Queria gastar uns minutinhos também a falar de turismo. O turismo é um dos motores da economia de Portugal, e vai voltar a ser, mas também por causa da crise no turismo, e por ser provavelmente há algumas PMEs do setor do turismo que nos estão a ouvir hoje, eu não podia deixar de citar algumas ferramentas específicas que lançámos para o setor do turismo. Okay? A verdade é que depois de meses isoladas durante a pandemia, as pessoas querem voltar a viajar. Eu quero, e tenho a certeza que há muitas outras pessoas como eu. À medida que a indústria do turismo se prepara para a retoma, um dos principais interesses das empresas de viagens, dos governos, das associações de turismo, etc., é saber mais quais são os destinos que os viajantes estão à procura. E não só no mundo inteiro, mas também dentro de Portugal. E lançámos muito recentemente uma ferramenta chamada Destination Insights, mais uma vez incluí o link aí na página, que permite obter uma imagem mais clara quais são as fontes de procura por um destino. E dentro desses mesmos países, ter um bocadinho uma granularidade melhor de quais são os destinos que os viajantes estão mais interessados em visitar. Okay? Isto ajuda as empresas do setor a planear para uma possível retoma de viagens em rotas específicas, ou então a fazer escolhas onde é que comunicar com os potenciais futuros viajantes. Por exemplo, eu tirei isto ontem à noite desta ferramenta. Aqui em Portugal, as zonas que têm mais crescimento neste momento, podem ver aí no lado direito do ecrã, a zona leste do Algarve, Tavira, Monte Gordo, mas também a Comporta e os Açores. Apresentam já alguns sinais interessantes de retoma e na procura. Outra ferramenta muito interessante para o setor do turismo, e especialmente para a hotelaria, é o Hotel Insights. Existem milhões de pesquisas no Google para hotéis todos os dias, e que nos permite a nós pegar alguma dessa informação e gerar esta ferramenta de insights sobre a procura por reserva de hotéis. Nós tornamos um bocadinho mais... O objetivo disto é tornar um bocadinho mais fácil para as PMEs do setor entenderem onde é que pode vir a procura pelas suas propriedades e disponibilizar esses insights diretamente a elas. O Hotel Insights foi projetado para ajudar os hotéis de todas as dimensões, mas especialmente hotéis pequenos e independentes. Okay? A compreenderem como é que podem direcionar o seu marketing enquanto planeiam a recuperação. Por exemplo, eu tirei isto ontem à noite também, isto é o gráfico de procura por hotéis na zona do Algarve.
E apesar de ainda estar a 50% da média da pré-pandemia, nós vemos que a procura é o dobro do que era para esta altura no início do ano. Ou seja, há aqui uma... e muito mais alta e mais do dobro do que era nesta mesma altura do ano passado. Portanto, são ferramentas que podem usar para tentar perceber quando é que é a altura certa, qual é o timing certo para voltar à atividade de marketing, voltar a abrir portas, voltar a entender de onde é que vem essa procura e por aí fora. Okay? E especialmente no setor do turismo, sendo que há neste momento pouco que se possa fazer diretamente para ajudar, o nosso grande objetivo aqui é continuar a fornecer informação útil que possa ajudar esse setor a planear para um futuro mais sustentável. Se bem se lembram, dentro da conversa que nós tivemos com o memorando de entendimento do Governo, uma das ferramentas que nós anunciamos, mas ainda não lançámos, foi um foco na inteligência artificial e o lançamento de uma ferramenta chamada AI for Business. Eu acho que para as empresas grandes, AI é uma coisa que eles têm recursos internos para tentar entender, departamentos grandes de IT, por aí fora. Para as PMEs é um bocadinho mais complicado. Então, esta ferramenta permite às empresas fazerem um check-up gratuito para perceberem o potencial que a inteligência artificial pode ter no negócio e na forma como opera. É na logística, é no pricing, é no marketing, todos nós sabemos que a inteligência artificial tem um potencial enorme para aumentar a eficiência de quase todos os negócios. Mas como é que significa para vocês e para o vosso próprio negócio? Esta ferramenta vai ser disponível brevemente, anunciámos-la há pouco tempo, ainda estamos a trabalhar nela, mas eu acho que pode ser uma ferramenta importantíssima sobre como é que nos adaptarmos a esta nova realidade de um mundo em que a inteligência artificial está a serviço dos negócios para tornar as nossas empresas mais competitivas. Por fim, e acho que não é possível falar em inovação sem falar em startups, e neste capítulo o nosso objetivo é apoiar não só as empresas de todos os tipos, mas em Portugal começar também por apoiar as empresas que o Google também foi uma startup há 20 anos atrás e nós entendemos bem o que é preciso para usar a tecnologia para resolver grandes problemas. Portanto, queremos também oferecer formação para as startups em todas as suas fases de crescimento. O programa introdutório, e se havendo algumas startups que possam estar a ouvir hoje também, é o Startup School, okay? E que vai agora até 4 de maio, portanto ainda tem tempo, que tem formação de produtos Google, formação de produtos não Google, networking, mentoria, por aí fora. É um programa introdutório, é um programa indicado para todas as pessoas que têm uma startup nova, que está a começar e que quer aprender como crescer. Depois tivemos outros programas para startups, que não vou lhe pôr aqui nos slides, mas, por exemplo, lançámos muito recentemente um acelerador de startups, Powered by Google for Startups, com a Indico Capital Partners, que é o maior fundo de venture capital aqui em Portugal, dedicado a alguns grupos específicos de startups escolhido pela Indico. E lançámos também uma coisa chamada Growth Academy, que estamos a equacionar fazer um relançamento agora, que é um programa só por convite, para algumas startups que tenham que nós achamos que têm mais potencial, para acelerar receitas, basicamente, para ajudar a explodir em termos de crescimento. Okay? E vamos ter muito mais outros programas para startups. Mas eu não podia deixar, obviamente, de falar também da nossa ferramenta mais importante. Digo mais importante porque é que paga as contas cá em casa. Aliás, o Google Ads é a principal fonte de receita de uma empresa como a Google, mas é também, isto aqui é importante que fique claro, a ferramenta de publicidade digital mais poderosa do planeta. E é especialmente poderosa para PMEs. E queria ilustrar isso com 2 exemplos. A Universo Sénior, por exemplo, que é uma empresa que comercializa produtos e serviços de ortopedia, de geriatria para públicos mais velhos, abriu a porta e decidiram, logo quando abriram, investir na publicidade online para gerar tráfego nas lojas. E o Google Ads foi a principal ferramenta para atrair clientes. Acho este case study muito interessante também por causa do público-alvo que está direcionado. Certo? Mesmo uma loja que é direcionada a públicos
que são normalmente associados com info-exclusão ou com dificuldades de adaptação à internet, mesmo aí o Google Ads foi a escolha para o lançamento da publicidade na altura do lançamento da empresa. À direita do ecrã encontram um case study mais recente, que é da Lusa. A Lusa Language School é uma escola de línguas basicamente dedicada a ensinar português a estrangeiros e que viu, obviamente, o negócio completamente ameaçado com o confinamento. O dono da empresa, que é o André Teixeira, reestruturou o site, criou novos produtos digitais, tal como aulas em grupo online, etc., quando se viu com as portas fechadas. Não é? E o que é que ele fez? Reorientou a estratégia de marketing para informar a todos sobre a nova oferta de cursos digitais. E o Google Ads foi a peça fundamental da estratégia de prospecção da empresa. E tornou-se o principal instrumento de marketing da Lusa. A escola foi capaz de garantir cash flow e até aumentar a receita com a utilização do Google Ads. Estes dois, o case da Lusa também é interessante porque misturaram também a utilização do Workspace, ou seja, as aulas online foram dadas com a nossa tecnologia de videoconferência, por aí fora. Isto basicamente o que eu quero dizer com estes dois cases é que o Google Ads permite às empresas que estejam presentes quando as pessoas estão a pesquisar por aquilo que têm para oferecer. Quando as pessoas estão confundindo. As empresas estejam presentes quando as pessoas, os consumidores, pesquisam por aquilo que as empresas têm para oferecer. Quer estejam a utilizar um computador, quer seja um telemóvel. E em seguida vão ouvir um case study, diretamente de uma PME, a Mega Animal, sobre a sua experiência com o Google Ads. E por isso não me vou alongar mais sobre o Google Ads e vou citar apenas mais uma ferramenta. Dentro do Google Ads existe uma página chamada Estatísticas. As Estatísticas é uma forma muito engraçada de apresentar tendências personalizadas para a vossa empresa. E ver se estão ou não a acompanhar a procura de produtos ou serviços que são populares. Por exemplo, nesta imagem do lado direito, automaticamente o Estatísticas percebe que a empresa está a vender artigos desportivos e mostra-nos como é que está o interesse do consumidor por sapatos de corrida ou por bicicletas. Okay? O ambiente económico em que nós vivemos é extremamente instável e acho que este tipo de ferramentas que nos dá informação sobre aquilo que os consumidores estão à procura e aquilo que querem fazer em termos de aquisição de produtos e serviços neste momento e que pode mudar de semana a semana, acho que são mais importantes do que nunca para as empresas poderem responder a essas necessidades com mais rapidez do que nunca. Por fim, normalmente a primeira pergunta que me fazem neste tipo de sessões é onde é que eu posso encontrar estas coisas todas? E se existe um único sítio onde eu posso encontrar? Bom, a resposta é relativamente simples e apesar de não ter tudo neste site, a grande maioria das coisas que precisam e a grande maioria das coisas que eu mencionei para PMEs está no site do Grow with Google Portugal. Basta pesquisarem no Google por Grow with Google Portugal ou então irem ao link que eu indiquei na página e podem encontrar aqui os principais recursos que o Google disponibiliza para PMEs aqui em Portugal. E já agora vão acompanhando o site porque nós temos um plano muito agressivo de continuar a incluir ferramentas novas. Por exemplo, eu falei há bocadinho da ferramenta de inteligência artificial para PMEs e nós vamos continuar a acrescentar cada vez mais coisas a este site para continuar a apoiar as PMEs aqui em Portugal. Em resumo, nós sabemos que os negócios mais pequenos durante a pandemia, especialmente os locais e os independentes, foram os que mais sofreram. E isso, em alguns casos, com enormes dificuldades. Eu espero tê-los convencidos que a Google Portugal está investida em ajudar as PMEs do país a terem acesso às ferramentas de que precisam, para minimizar os efeitos da crise, tentar aproveitar ao máximo as alterações do comportamento do consumidor e tentar aproveitar essa nova tendência de compra mais online. O Google é uma plataforma que é aberta para todos, desde os maiores empresas às mais pequenas. Se existir uma percepção de que as ferramentas do Google são mais apontadas para empresas grandes, espero também ter ajudado um bocadinho a desfazer essa percepção. Estamos cá para ajudar no que for preciso, sejam competências, sejam ferramentas. Em alguns casos até vamos mais além. Por exemplo, no início da pandemia do ano passado,
nós anunciámos um compromisso de oferecer mais de 800 milhões de dólares para apoiar PMEs, organizações de saúde e governo, que estavam na linha da frente do combate à pandemia global e na linha da frente do seu impacto. Muito obrigado e vou passar agora ao Chairman da Mega Animal, o José Tavares. Obrigado, Bernardo. Foi sem dúvida uma apresentação muito interessante. Passamos então à apresentação do José, lembrando que podem deixar as vossas questões na caixa de comentários. José, por favor, o palco é seu. Vamos embora. Bom dia novamente, bom dia aos nossos espectadores. Bernardo, a apresentação é impecável, consegui com isso quase aprender algumas coisas que vocês têm que não tinha ideia que até existiam. Okay. Eu estou realmente focado muito nesta questão do Google, muito com a performance, tudo o que está relacionado com o público, tudo o que está relacionado com vendas. E eu penso que aquilo que nos leva quando nós queremos investir em alguma plataforma digital em termos de marketing é exatamente isso, procuramos um resultado, ok? Vamos começar por explicar quem somos. Nós somos uma empresa de produtos para animais de estimação, uma PME de comércio eletrónico e que essencialmente nós nascemos em 2013 e que temos vindo a progredir lentamente até ao ano anterior e com ferramentas muito próprias, formas de trabalho e de marketing de angariação muito próprias. A pandemia, e eu vou pegar um bocadinho aquilo que o Bernardo estava a dizer, isto rodou um bocadinho, não é? Nós começámos a ter que procurar estratégias que nos facilitariam arranjar e angariar pessoas e angariar novas formas e novos conteúdos e para isso o Google tem sido uma ferramenta que nos ajudou bastante. Nós tentamos de alguma maneira perdi-me. Peço desculpa. Nós tentamos aqui de alguma maneira arranjar soluções que nos ajudem a progredir neste compasso do Covid, da pandemia e desculpa lá, mas eu estou completamente, não sei porque fiquei super nervoso. Não consigo perceber. Não se preocupe, Zé, não se preocupe. Força. Bloqueei completamente. Tinha isto assim mais ou menos na cabeça e preciso aqui de arranjar um bocadinho. E pronto, e como partida, em termos de vendas, não consigo. Bloqueei completamente. Uma coisa completamente estúpida. Vou passar aqui um bocadinho, deixa-me aqui apanhar aqui um bocadinho o fio à meada, está bem? Claro. Tinha esta apresentação, não tenho a prática que vocês têm nestas coisas, portanto eu sou mesmo o tipo da PME e o tipo do trabalho. Pronto, relativamente a isto da pandemia e relativamente a isto das ferramentas que nós temos que arranjar, é importante, e talvez para os novos espectadores, que procuram soluções eficazes, encontrar os parceiros ideais para este tipo de situações. A verdade é que nós hoje em dia, quando procuramos alguma coisa que seja para o nosso negócio, ou os nossos clientes, ou quando vestimos o papel dos nossos clientes, nós procuramos chegar procuramos a internet, não é? Nós procuramos para o produto, nós procuramos a solução e o cliente, ou quando temos um produto que sabemos que vai ser comprado por esses clientes, os clientes procuram a internet como meio de salvação para conseguir descobrir esses produtos. Portanto, há uma relação direta entre aquilo que nós vendemos e há uma relação direta com aquilo que o público procura. E o ponto que liga estas duas coisas é, de facto, os motores de busca. E o Google aí é a plataforma de referência, não é? Portanto, para nós é-nos evidente que se nós temos clientes, se os clientes procuram os nossos produtos, é natural que passou a ser obrigatório para a nossa cabeça, e nós pensamos de determinada forma, que
temos que estar presentes nas plataformas de motores de busca, nomeadamente no Google, e isso, se até há 7 anos atrás não era tão evidente e tentámos fazer um trabalho de não investimento nesse sentido, no ano passado percebemos, temos aqui uma forma e já temos esta exposição online, temos uma procura online super crescente com esta questão da pandemia, portanto faz-nos todo o sentido começar a enverdar para um investimento numa plataforma de motor de busca, nomeadamente o Google. Nós até à data, até ao ano anterior, trabalhávamos com algumas campanhas de Facebook, trabalhámos com mailing lists, trabalhámos com mail marketing, trabalhámos com SMS marketing, trabalhámos com uma data de ferramentas que depois foram morrendo e começámos a perder alguma angariação com esse tipo de ferramentas. Ou seja, por cada euro que eu gastava a fazer isso, o resultado não era proporcional. Okay? Tornou-se evidente já com esse background e dessa análise que quando nós começamos PMEs a investir em alguma coisa de marketing, aquilo que procuramos é: será que eu, quando gasto 100 euros, consigo recebê-los? Será que quando faço alguma coisa, quando vendemos, aquilo que eu vou gastar vai ser retribuído? Não é? E essa foi a primeira preocupação que tive quando comecei com o Google, e desmistificar o monstro Google no bom sentido. Ou seja, o Google tem tanta ferramenta, tem tanta coisa, que nós, do outro lado, do lado das PMEs, do lado empresarial, temos dificuldade em conseguir perceber se aquilo que nós estamos a fazer é certo, se está bem investido, e se traz o retorno que nós queremos, voltando àquilo que estava a dizer. Portanto, se aquilo que nós estamos a gastar realmente nos vai voltar ao bolso. Nós, há um ano atrás, mais ou menos, eu, sozinho, sem ninguém, sem nenhum conhecimento técnico do Google Ads, ou de Google em termos de soluções de publicidade, comecei com a ferramenta de Google Shopping, que foi aquela que o Bernardo já falou, que atualmente é gratuita, e coloquei a nossa base de dados de produtos, com os preços, com as disponibilidades, aquilo que o Bernardo já explicou, no Google Shopping. Por algum motivo, foi surpreendente, ou seja, notava-se claramente cada vez que eu punha mais um X, que aquilo tinha uma proporção. Portanto, o nosso gráfico era realmente proporcional àquilo que se investia. E isso para mim era o fundamental. Será que, bem, bolas, se eu puser mais 1000 euros, então vou ter outra receita proporcional. Então, se em vez de 1000 puser 2000, tenho, provavelmente, assim pensando, o dobro da receita. E acontece isso. Ou seja, a coisa mais engraçada com isto, e nós podemos achar que um negócio online, de certa forma, é um casino. Nós vemos encomendas a chegar em todo o lado do mundo, ou do país, neste caso, especificamente na Mega Animal, e a coisa mais interessante e mais engraçada é que nós conseguimos medir resultados de uma forma que normalmente o negócio físico não consegue. Se o negócio físico fizer uma publicidade numa rádio ou numa televisão, não consegue medir com facilidade o investimento que trouxe, o resultado que nos vai trazer, não é? Que nos vai trazer esse negócio. No nosso caso, no negócio online, não é isso que acontece, e muito menos com o Google. Portanto, é super transparente uma pessoa conseguir saber gastar, saber aplicar numa ferramenta e perceber com essa ferramenta os resultados que conseguiu trazer dela, não é? O Google Shopping foi o primeiro exemplo disso. Como tecnicamente me pareceu na altura que era aquilo que era o mais simples, foi aquilo que, dentro do pouco tempo que também tenho disponível, consegui aplicar, e de repente, em 6 meses, notei uma diferença abismal em termos de resultados. Foi subindo o investimento e no final do ano passado nós decidimos, convidei novamente uma colega minha que trabalhou comigo em tempos, noutra empresa, e que iniciou o projeto Mega Animal em 2013, e esta colega é especializada em marketing digital. E com isto conseguimos começar a abordar o Google Ads de outra maneira, com campanhas de search, com aquelas palavras que as pessoas pesquisam e nós aparecemos, e podem olhar para o gráfico e perceber o impacto gigantesco que tivemos com estas campanhas. Eu volto a dizer, e acho que isto é super importante, há uma proporção entre investimento e retorno, não há dúvidas disso, não há como fugir. Quanto mais investimos, não há dúvidas que o retorno mais ou menos proporcional. Se houver alguma coisa que foge disso, sinto que o Google, em termos de ferramenta e de apoio, é excepcional. Ou seja,
vamos expor este exemplo específico. Imaginemos que este mês eu quero gastar mais 10.000 euros em Google em alguma ferramenta. Nós podemos fazer isso de forma autónoma, sim, mas não falta nem matéria, nem apoio para o Google nos poder ajudar e dizer, olha, se calhar não é boa ideia gastar os 10.000 só nesta parte, faz uma divisão e metes 4.000 nesta, mais 2.000 nesta, mais outros 3.000 nesta, e fazer uma divisão equitativa entre as várias ferramentas que têm disponíveis, para também podermos testar e vermos qual é aquela que se torna mais eficaz. Com isto, eu tenho estado super feliz com o resultado, tenho o gráfico que acho que representa isso, e em termos de conselho, eu acho importante, eu tenho alguns colegas que já o faziam no passado, de outras empresas, de outros amigos que tinham outras empresas e que investiram no Google, e há uma coisa que parece-me a mim ser verdade, às vezes, quando nós começamos alguma coisa destas, ou quando temos alguma visibilidade, não podemos apostar numa ferramenta e pôr 50 euros, porque provavelmente os 50 euros não servem para nada. Talvez faça sentido investirmos um bocadinho mais. Às vezes temos que levar o Google não como uma experiência, mas como uma plataforma séria de marketing, e talvez tenha sido isso que me levou durante muito tempo a abordar esta questão de uma forma errada. É que eu achava isto, não é? Eu achava, olha, se calhar se apostar X euros, e quando falava era poucas dezenas, em algumas palavras, não me vai levar ao sítio que eu quero. Atenção, eu vou fazer uma ressalva no que estou a dizer. Isto é para um determinado volume de negócios. Eu acho que faz sempre sentido quem quer apostar, começar devagarinho. Acho que faz todo o sentido ir testando e, acima de tudo, arranjar uma forma de medir e perceber se aquele investimento que está a fazer vai de acordo às expectativas e aos resultados que está à espera. Okay? Não apostem porque apostem, não é, apesar de eu dizer que isto é um casino no verdadeiro, numa forma genérica, objetivamente não o é, não é? Portanto, quando colocamos alguma coisa, tentem ser realmente tecnocratas e porem esse valor numa ferramenta, numa palavra, nos produtos que queiram pôr no Google Shopping, mas acompanhem isso, acompanhem o resultado que daí advém. E a pouco e pouco vão fazendo esse investimento. Seriamente vão ter resultados, claro, proporcionalmente ao investimento que lá vão colocar. Okay? Eu acho eu, no meu entender, não acho que se gastar ao grupo de 50 euros vou chegar a algum lado. Provavelmente não vou, ok? Mas se quisermos testar e temos que adaptar isto sempre aos nossos negócios, acho que considerem que é importante investir seriamente nisto. Se queremos ter uma presença online, é super sério, estando aqui, investir neste tipo de ferramentas. Comecem devagar, percebam os resultados, interpretem mesmo os resultados e comecem a investir seriamente nisso. Okay? Certamente não falta matéria no Google para se conseguir perceber e acompanhar essas questões, e também certo é que poderão acompanhar, poderão receber da parte do Google todo o apoio nesse sentido, penso eu. Em termos, vocês têm um gráfico à frente das várias métricas que nós utilizamos, visualizações, as sessões e os utilizadores, e parece que temos isto tudo marcado, não é? Como disse, faz agora um ano que nós começamos com o Google Shopping, e vocês podem ver que mesmo após o mês 3, que se considerou um mês super forte a nível do mercado eletrónico, com a questão da pandemia, vemos que no mês 4, para o mês 5, que foi quando começámos a fazer o investimento, vocês veem os saltos que nós tivemos. E vem novamente esse reforço a crescer a partir do mês 12 do ano passado. Portanto, foi quando começámos a utilizar as campanhas de search do Google. Portanto, se me perguntarem, Zé, faz mais sentido investir numa ou investir noutra? Eu acho que faz sentido investir nas duas, ok? Nós depois, ao longo do tempo, aquilo que temos verificado e temos tido algum apoio da parte do Google nesse sentido, é tentar percebermos e interpretar os resultados da melhor forma. E às vezes nós chegamos ali a uma linha em que percebemos, bem, por cada euro que eu agora tiver a gastar mais nesta ferramenta, não estou a ter a mesma eficácia que tinha ao início. Então, se calhar, temos aqui uma referência boa de patamar de finalização de termos de investimento nesta ferramenta. Vamos então pegar neste budget, neste que nos sobra, e vamos pegar noutra ferramenta e vamos fazer a mesma coisa. Portanto,
há sempre aqui um tempo em que uma empresa tem que se adaptar à ferramenta e que vai percebendo a ferramenta e vai fazendo esta medida, vai conseguindo medir este rácio entre o que investe e o que tem de retorno e encontra ali aquela linha perfeita e vai experimentando as várias outras ferramentas que existem. Eu penso que é importante, e acho que volto a referir isso, é importante investir seriamente, é importante ter-se isso sempre na cabeça, que o negócio online depende muito desta presença nos motores de busca, depende muito no Google, e é muito, muito importante que vão fazendo e vão investindo e tentando medir os resultados. É aquilo que eu acho mais importante. Contem, penso eu, com o Google para isso. Nós tivemos um apoio incrível da parte do Google para a interpretação dos resultados. Fomos acompanhados com frequência pelo staff do Google nesse sentido. E desejo a todos uma boa sorte nessa parte. Vão com certeza ter bons resultados. Comecem devagarinho, vejam resultados, invistam sério, ok? Muito obrigado, José. Obrigado. És um excelente case study de aproveitamento das ferramentas Google. Epá, bloqueei por uma, não sei porquê. Eu recebo uma mensagem ao mesmo tempo e de repente caiu-me aqui. Mas o que é que eu estou para aqui dizer? Pá? Acontece estas coisas. Se quiseres partilhar eu mandei-te uma fotografia por e-mail, uma coisa engraçada. Isto é a da vida de quem tem PMEs, nós fazemos um bocadinho de tudo, não é? Nós fazemos, em termos de pandemia, quando temos estas coisas, fazemos desde o atender o telefone, a preparar o saco que vai embora para o cliente, e tentamos salvar e chegar ao maior número de pessoas possível, aproveitando esta pandemia de grande tráfego que vem aqui sobre os nossos negócios. E por curiosidade, o tempo é escasso, e numa das reuniões do Google, eu tive o único tempo para cortar o cabelo, foi naquele momento daquela reunião. E o João há de ter para aí, se quiser passar aí, tem uma fotografia que a minha colega do marketing decidiu tirar o print screen à reunião que eu tive com o Google, em que me apareceu a cortar o cabelo e que foi uma situação engraçada e que eu venho a descobrir mais tarde, porque me mandam pelo WhatsApp a minha própria fotografia de eu cortar o cabelo com uma key count do Google, que é uma coisa muito interessante de se ver. Vamos procurar. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado, José. Obrigado. Abrimos agora espaço para algumas perguntas da nossa audiência. Aproveito já, José. O Afonso Godinho perguntou qual o impacto das ferramentas Google na angariação de novos clientes para a Mega Animal e quais as perspectivas da empresa para este ano? Nós, João, os gráficos que estão aí demonstram um bocadinho isso, ok. Teve uma angariação, é significativo, nota-se isso. Lembra-te sempre de uma coisa, a angariação é muito importante, mas nós temos que depois retirar os clientes. Nós temos uma plataforma eletrónica e que nós, quando investimos na angariação, nós percebemos que esse cliente, pelo menos neste negócio que eu tenho, eu sei que um cliente vale X para um angariar e eu tenho que fazer todo o trabalho depois de manter esse cliente, ok? Se eu te disser, olha, por cada euro que eu gasto em Google, se me paga na primeira encomenda que o cliente faz, não, ok? Excelente plataforma para angariar, está tudo dito, os gráficos estão cá, angariamos bateladas de clientes, mas depois temos que arranjar forma e estratagemas de manter os nossos clientes, ok? E isso sim, a médio prazo, paga mais do que bem todo o investimento que se faz. Portanto, é uma excelente plataforma de angariação em termos de quantidade, não será certamente a mais económica, mas volto a dizer, se formos preciosistas na forma como analisamos os resultados em termos de euro gasto versus retorno, e se formos profissionais a fazer o nosso trabalho e satisfazer bem os nossos clientes para que eles voltem à nossa casa, no meu negócio especificamente, está mais do que pago. Lembro que o negócio dos alimentos para animais de estimação é um negócio com margens muito pequenininhas, são margens esmagadas, portanto, para o meu exemplo, funciona desta maneira. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, há uma notória facilidade em angariação com as ferramentas do Google. Basicamente, e tendo já passado por isso, que conselho é que deixa a uma PME que queira fazer uma aposta mais séria na transição digital? Isto tendo em conta o contexto pandémico em que estamos inseridos. Sim.
O Bernardo começou por uma ferramenta que eu acho super importante e eu tenho reparado isso não só como profissional do setor, mas também como cliente. O Google My Business é o primeiro passo, ok? Nós temos que ter uma presença online e isso é fundamental. Eu não sei se a pergunta que tu estás a fazer, João, é uma pergunta de alguém que já tem uma página de internet e quer transformar em produtos ou alguém que não tem qualquer presença ou na internet. Mas vamos pegar nos dois casos, ok? Vamos pegar no caso em que, antes da pandemia, nós éramos empresas, ou seja, as empresas podiam distinguir entre empresas físicas e empresas com páginas de internet e empresas online, ok? Que são coisas diferentes. Uma coisa é eu ter uma loja física e ter uma página institucional sobre a minha loja e o meu negócio na internet, para as pessoas verem os contactos, no fundo, aquilo que o Google My Business já traz ao cliente. E outra coisa é nós pegarmos naquilo que nós vendemos na nossa loja e começámos a fazer isso através da internet, ok? Começámos a vender os produtos que vendemos na nossa loja e vendê-los na nossa página. O primeiro passo fora a parte informática, de ter que se colocar e pôr online uma página, de ter que ter a administração de todos os artigos que lá se colocam, de tratar de todo o tema de transportes dos produtos, de tratar de toda a logística que está à volta da venda e enviar um produto para um destino. O primeiro passo a nível de angariação é Google, redes sociais. Normalmente é isto que acontece. Okay? Não vejo assim grande sabedoria sobre o tema. Podemos entrar aqui em pequenas nuances, mas genericamente falando, eu diria que redes sociais e Google serão as duas grandes apostas para se fazer, ok? Bernardo, já agora também tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer. O Afonso Coutinho também perguntou quais as expectativas do Google para a nova edição do programa de aceleração desenvolvido pela Indico Capital Partners e qual é que foi o impacto que perspectivam para um ano que se espera de recuperação para as empresas? Bom, o programa com a Indico ainda está a decorrer e tem relativamente pouco tempo, portanto ainda vamos ter de fazer uma avaliação de como é que correu. Até agora está a correr muitíssimo bem, e tanto o Stefano Moraes, que é o diretor-geral da Indico, como a Cristina Fonseca, que também é fundadora da Talkdesk e também é uma das fundadoras da Indico, têm feito um trabalho absolutamente excepcional na seleção das empresas que lá estão. Por exemplo, há empresas que eu adoro, por exemplo, há uma de startup lá que tem software para gestão de colmeias, que é uma coisa que eu acho que faz uma ligação fabulosa entre a economia tradicional e a economia digital. E esse tipo de projetos que este fundo tenta apoiar. Pessoas com capacidade de inovar, também ligando o mundo tradicional ao mundo digital. Portanto, ainda não temos nada para anunciar em termos de novos passos no acelerador, mas estando a correr bem, não vejo razões para não continuarmos. A segunda parte da pergunta, eu fiquei sem perceber se era em relação à parte das startups, se era em relação à economia em geral. Pode-me ajudar, João? Relativamente à parte das startups, sim. A parte das startups. Eu tenho visto muitos relatórios sobre o ecossistema de startups, e incluindo, todos os anos, sobre o ranking dos países que são mais atrativos para startups. E Portugal está um bocadinho estagnado no ranking das startups. Acho que a economia no último ano e meio sofreu muito. Há outros países que têm feito muito para dinamizar esse setor, e eu acho que nós, nos últimos 12 meses, se calhar como país, temos de voltar a pensar como é que revitalizamos a nossa atratividade para startups. Continuamos a ter startups fantásticas, continuamos a ter case studies fantásticos, mas é sempre tudo relativo. Não é? E existem os ecossistemas de Barcelona, de Berlim, de Londres, agora fora do Brexit, etc., que continuam a ser super dinâmicos. Portanto, o que eu acho aqui é que, se nós quisermos, de facto, tornar Portugal num sítio ainda mais atrativo para startups e que possa ser, finalmente, aquela coisa que muitos de nós falamos dentro do ecossistema tal Califórnia da Europa, precisamos de continuar a apostar na capacidade de atrair talento internacional, na capacidade de reter esse talento internacional, na capacidade de ter incentivos para essas startups se montarem aqui em Portugal. E um desses fatores distintivos é estas competências digitais de que eu falava
há pouco da população em geral, saírem pessoas formadas suficientes em linguagens de programação, haver staff adequado para, por exemplo, fazer aquilo que o Zé fez na Mega Animal, de projetar uma estratégia de marketing digital em motores de busca e redes sociais, por aí fora. Portanto, é muito esse também o nosso papel, não é só esta parte de incubadores, aceleração, etc., mas também a parte da competência digitais, formação e apoio às PMEs na estratégia de execução do marketing digital. Passando agora um bocadinho para o ensino, a Marta Leite fez aqui uma questão em pergunta o que considera que ainda é preciso fazer ao nível do ensino básico e secundário para tornar as futuras gerações de profissionais, para formar, neste caso. Ok. Então estamos a falar mesmo dos mais novinhos, não é? Eu tenho 2 miúdos bastante pequeninos, na primária os 2, e tenho outro ainda que só tem 1 ano, e acompanho isso de perto. Eu acho que a primeira coisa mais fundamental é ensinar a todas as crianças, e especialmente às raparigas, porque existe atualmente poucas raparigas a serem formadas em tecnologias de informação, e é um problema para empresas como as nossas. Depois queremos recrutar de forma equitativa, e é difícil porque não saem 50-50 das universidades. É preciso desmistificar desde o começo do sistema educativo que a tecnologia de informação é uma das zonas com mais oportunidade de crescimento, é atrativo para todos e torná-la atrativo para ambos os géneros. Okay? Esta parte dos géneros é importante e já lá vou, mas começando pelo básico, que é desmistificar isto. Muitas vezes deparamos-nos com coisas como as aulas de tecnologia de informação são ajudar a fazer um documento no Word ou no Excel ou por aí fora. Nós temos de ensinar as crianças que a relação com os computadores pode ir mais além do que isso. E uma das coisas que nós fizemos aqui em Portugal foi lançar um programa que é o Génios, para ensinar 5.000 crianças das escolas e trabalhar com os professores dessas mesmas escolas, ensinar linguagens de programação a crianças em idade escolar, primária, aliás. E eu acho que esse tipo de programas é para continuar, não seja do Google, seja do governo, seja do outro lado qualquer, todo esse tipo de programas que seja para incentivar as crianças a melhorar a sua relação com as máquinas e desmistificá-las e aprender a dominá-las de uma forma que vai para além do superficial, são super importantes. E depois por aí fora em toda a cadeia do ensino. Agora, passando para além do ensino, eu acho que há uma parte também muito, muito importante. Mesmo que nós formássemos o dobro ou o triplo de pessoas em engenharia informática e por aí fora em Portugal, mesmo assim, se calhar não íamos conseguir colmatar todas as lacunas que temos em termos de necessidades de pessoas para fazer sites, para montar empresas digitais, seja lá o que for. Nós temos, apesar de tudo, de aproveitar uma das coisas melhores que o nosso país tem, que é a localização geográfica, a qualidade de vida, etc., e tornar o nosso país ainda mais atrativo, exatamente como no exemplo das startups, para que estudantes de outros países queiram vir para cá depois de acabarem os seus cursos nos outros países, ou então mesmo durante os seus próprios cursos. A Cidade Nova de Lisboa faz um bom trabalho com isso, em que mais de 50% dos alunos do mestrado, por exemplo, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, já são alunos estrangeiros, por exemplo. Portanto, acho que seja por incentivar a ligação das crianças aos computadores desde muito pequenino, seja atraindo talento internacional dentro ou fora do sistema educativo, são coisas absolutamente fundamentais para fazer. Uma última palavra para a igualdade de género, e por exemplo, houve um case muito engraçado aqui o ano passado, em que uma pessoa do Google, uma engenheira do Google, criou um livro para raparigas, chamada Ara, a Engenheira das Estrelas. Nós, obviamente, aqui em Portugal fizemos um lançamento muito engraçado com a editora Leia, também apoiado pela Cristina Fonseca da Indico, que eu falei um bocadinho há pouco, que é um livro que ensina as raparigas muito novas a entenderem o que é programação, o que é um algoritmo, o que é um data center, por aí fora, de uma forma muito educativa e instrutiva. E acho que é mais desse tipo de esforços que precisamos fazer para atrair mais raparigas para as tecnologias de informação. Bernardo, a Teresa de Gouveia acabou de perguntar, ela diz que tem uma startup que tem a ver com a importação de talento, mas que tem encontrado muitas barreiras em Portugal por conta de preconceitos e processos burocráticos e uma comunidade habituada a não arriscar. Desta forma é difícil atrair e reter talentos
com formação e experiência internacional. E pergunta qual a sua opinião sobre como podemos ultrapassar estas barreiras. Bom, é a million dollar question. Em Portugal existem duas economias, uma que está muito avessa ao risco por causa também dos problemas que tivemos durante a crise, etc. E daí também algumas dificuldades em apostar em coisas muito inovadoras e muito disruptivas, mas também existe a economia das startups e a economia das PMEs que estão a reinventar-se no contexto da pandemia. Portanto, a minha primeira sugestão é encontrar os parceiros certos, porque muitas vezes tentar vender esse tipo de produtos e serviços às empresas mais tradicionais, esse processo vai demorar tempo. Mas existem oportunidades em Portugal, dentro de um grupo seleto de empresas, que nos permitem encarar esse futuro com mais otimismo. Okay. Essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda é que existe dentro do setor de tecnologia já massa crítica suficiente para nós considerarmos a atração de talento internacional como algo que já tem um movimento por si próprio. Okay? Nós próprios sentimos isso no Google, nós contratamos muitas pessoas de outros mercados e de outros países, gostamos de investir nisso e de ter o know-how vindo de outros países para Portugal. E encontrar dentro das empresas de tecnologia os parceiros certos muitas vezes é capaz de ser a solução certa. Eu digo isto porquê? Porque muitas vezes nós encontramos coisas, por exemplo, contratar um norueguês para vir para Portugal. Muitas vezes eles aceitam um salário mais baixo do que aquilo que receberiam na Noruega para vir para Portugal, por causa da qualidade de vida, por causa da maneira como temos aqui a economia montada, por causa da forma como pode fazer surf, a seguir a trabalhar, seja lá o que for. Portanto, encontrar os sítios onde essas pessoas estão dispostas a fazer esse trade-off, por qualidade de vida, por relação de salários, etc., por aí fora, encontrar esse sweet spot é o sítio certo. E há muitas empresas de tecnologia que estão dispostas a pagar por serviços, tal como descreveu, para encontrar pessoas certas. Porque se a pergunta que eu tenho todas as semanas é onde é que eu encontro pessoas? Todas. A procura existe. Eventualmente temos a tentar levar essa oferta para os sítios certos onde essa procura já existe. Vamos então passando para a cibersegurança, a questão da cibersegurança. Houve aqui duas perguntas que eu vou fazer uma junção. A Délia Valls pergunta, com o aumento do teletrabalho, qual o papel do Google em relação à cibersegurança? Isto porque há relatos de ataques a empresas e a maioria dos trabalhadores não sabem como agir nestas situações, nem como perceber como podem estar a ser vítimas de um ataque informático. E a Marta Leite pergunta qual o maior cuidado que se deve ter em atenção na cibersegurança, se pudesse escolher apenas um indispensável. Ok. A cibersegurança, por acaso tinha um slide da minha apresentação sobre cibersegurança que por acaso uma questão de tempo acabei por não incluir, mas posso voltar a esse tema. A verdade é que trabalhar a partir de casa trouxe obviamente desafios novos e um deles, à medida que muita gente que não tinha contacto com a internet passou a ter, há uma necessidade ainda maior de mais pessoas a quererem se manter seguras e informadas. A nossa abordagem aqui no Google é relativamente simples, que é tornar os produtos seguros por definição. Ou seja, que as pessoas não tenham de se preocupar muito com isso e que os produtos sejam seguros out of the box. Nas ferramentas de trabalho, desenvolvemos as nossas ferramentas e os produtos para funcionarem tendo como base segurança, ponto. E disponibilizar proteções para manter os utilizadores e os respectivos dados seguros e informação privada. O Google Workspace, por exemplo, acrescenta regularmente novas proteções de segurança e de privacidade para manter os clientes utilizadores e as suas informações totalmente protegidas, incluindo o Google Meet, que é a nossa ferramenta de videoconferência, que, por exemplo, está encriptada por defeito. Ou seja, não há o produto por si já vem com as ferramentas de segurança no máximo. Ora, isto eu sei que isto em si só por si não resolve. E como utilizador, muitas vezes as coisas mais simples são as coisas que mais nos protegem. Um dos conselhos mais básicos, por exemplo, é ligar
autenticação de segundo grau, ou seja, garantir que quando nós entramos nas nossas contas, recebemos um SMS com um código para poder entrar na conta. Ou quando há alguma atividade suspeita, que fornecer esse número de telefone, por exemplo, ou uma coisa como a Google, nós podemos dar essa autenticação, Second Factor Authentication, OTP, que possa dar essa certificação e garantia adicional de que estamos protegidos. Essa é a coisa mais básica e é a primeira pela qual podemos começar. A segunda é que transparência e controle são as coisas mais importantes no que toca a tudo o que seja privacidade e cibersegurança. Nós, como utilizadores, temos de saber que dados é que existem sobre nós, onde, e poder apagá-los, exportá-los, metê-los para outro lado qualquer. Nós, por exemplo, no Google temos um serviço que é o Google Takeout, que permite uma pessoa encerre todas as contas, tire lá a informação toda e exporte-as todas para um ficheirinho, fica com esse ficheirinho guardado, que é uma das ferramentas mais importantes que nós temos, que é que ninguém esteja preso às nossas ferramentas. Okay? Seja como for, nós temos um centro de cibersegurança para utilizadores, cheio de conselhos que eu recomendo a todos a pesquisar e que eu posso facultar o link também depois, metemos aí no chat do Facebook o link para esse centro. Passando agora para uma pergunta nossa da PME Magazine, na nossa entrevista, quando falávamos sobre os setores que mais precisam de apoio na transição digital e os que surgiram, foi o setor do turismo e da restauração. Por consequência, estes têm sido também os mais afetados pela pandemia, como referiu na sua apresentação. Como é que as empresas destes setores podem pensar em transição digital, se muitas se debatem neste momento com a grande questão de manterem as portas abertas? Bom, a definição aí é a definição de porta, não é? Nós temos portas físicas e temos portas digitais. E a verdade é que o que aconteceu com a pandemia é que enquanto uma porta se fechou, houve outra que se escancarou. E eu sei que é difícil e não estou a menosprezar de todo a dificuldade daquilo que estamos a falar. Estamos a falar de uma mudança muito drástica em muito pouco tempo. E no caso do turismo ainda mais drástica, porque essa porta continuaram fechada, mesmo a porta digital estava fechada porque as pessoas não podiam viajar. Portanto, estamos a falar de dois casos diferentes. Enquanto no retalho nós assistimos uma transferência de consumidor de um lado para o outro, no que toca cá está a fotografia do José a cortar o cabelo numa reunião com o Google. Cá está. Esta fotografia é um bom exemplo do que é que acontece quando tentamos ser ágeis na transição digital. O José teve também de adaptar este processo de fechar. É só porque o computador não é à prova d'água, senão qualquer dia apanhava-me a tomar banho. Mas é exatamente este tipo de mindset que, por exemplo, as empresas do José demonstram, que é a capacidade de adaptação e resiliência, que na prática, qual é a alternativa? Não é? E do nosso lado, não podendo resolver os problemas das fronteiras, os problemas dos vistos, os problemas da pandemia em si, no setor do retalho, o que queremos é ligar as pessoas que estão à procura de produtos e serviços online com as pessoas que os oferecem, as pessoas que oferta e procura, é aquilo que nós fazemos, ligar estas duas áreas, e ela existe e funciona, e os números que o José nos mostrou demonstram, ou seja, que é possível juntar a procura e a oferta online e compensar alguma do declínio do retalho físico quando o retalho online aumenta. No setor do turismo, sendo muito mais difícil manter as portas abertas tanto online como em físico, a nossa opção aqui foi por oferecer ferramentas com insights e com informação que possam, pelo menos, às empresas poupar dinheiro e não estar a gastar dinheiro nos sítios errados, nos mercados errados, nas zonas dos países errados, etc., por aí fora, e prepararem-se para o dia em que essa procura regressa. Ok? Portanto, dentro dessas duas áreas, acho que o mais importante para o retalho é melhorar as ferramentas de comércio eletrónico, seja no turismo, de fornecer insights,
qualquer uma dessas são as formas de sobreviver neste contexto. Além das abordadas na apresentação, mais alguma novidade que possamos esperar do Google? Em termos de novidades, nós temos sempre muitas. E eu acho que há uma área que eu não cobri, mas que eu espero ter novidades em breve, que é a área da internacionalização. Todas as empresas que estão online são, por defeito, micro-multinacionais. Não há consumidor do mundo que não consiga encontrar aquela empresa. E eu acho que há aqui um trabalho a fazer nosso também de facultar maior capacidade às empresas e às PMEs portuguesas de encontrarem novos mercados para além de Portugal. Porque Portugal, apesar de tudo, dentro do contexto geral da internet, é um mercado relativamente pequeno. Não só ainda não maduro, como ainda por cima apenas com 10 milhões de pessoas. E há 3 bilhões de pessoas na internet. E qualquer PME que crie um bom produto e serviço, não há razão nenhuma para poder vingar noutros países. E há vários case studies em Portugal de empresas que conseguiram fazer. Por exemplo, o caso da Mo, que é, apesar de ser obviamente um grupo muito maior, da Sonai, é uma marca que está a tentar entrar em novos mercados. E o caso das máscaras da Mo, de repente, eles passaram a vender em 27 países porque tinham um produto único e diferenciador. E conseguiram vender vários milhões de euros de máscaras para 27 países fora da Europa, fora de Portugal, porque tiveram essa agilidade de tentar encontrar um produto que fosse exportável, utilizar ferramentas digitais e em poucas semanas pôr esse produto à venda em vários países do mundo. Portanto, acho que é um trabalho nosso também de ferramentas de internacionalização que espero ter algumas novidades em breve. Perfeito. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa sessão. Em nome da revista e de toda a equipa de produção, quero agradecer novamente a disponibilidade do Bernardo e do José nesta palestra e por estarem disponíveis para responder às perguntas da nossa audiência e também a toda a estrutura do Google Portugal. Não posso deixar de agradecer à nossa equipa e a todos os parceiros, nomeadamente à Norte Filmes e à Nova SPE, e agradecer a todos os entrevistados e a todos os que colaboraram, direto ou indiretamente, nesta edição. Não se esqueçam de assinar a PME Magazine em papel ou subscrever a edição digital do nosso website. Fiquem bem, protejam-se e até breve. Muito obrigado.